Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, é um filme de ação, aventura e comédia de 2022, dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Uma idosa chinesa é envolvida em uma aventura insana, conectando-se com as vidas que ela poderia ter tido em outros universos. Bom, como começar falando desse filme? Acredito que podemos começar pela narrativa, que é excelente. Começando pelos detalhes, os diretores optam por colocar espelhos ou mostrar reflexos em diversos planos. O longa até se inicia assim, dando indícios de como será o desenrolar da história. Os cineastas também optam por mudar a proporção da tela, e não apenas por um motivo estético, mas para ajudar narrativamente. Por exemplo, o 4:3 é utilizado em flashbacks, ou seja, quando voltamos na história para vermos acontecimentos que já aconteceram. Mas essas proporções não param por aqui. Praticamente a cada troca de universo, essa proporção muda junto. É um dos recursos escolhido pelos diretores para fazer com que os espectadores entendam o universo que estão assistindo. Mas em alguns momentos mais intensos dessa troca, chega até a ser difícil descrever todas as técnicas utilizadas. Uma troca na iluminação, a trilha muda drasticamente, a câmera se movimenta com os personagens, uma atuação exagerada propositalmente, entre outras diversas técnicas, deixando tudo mais único e memorável. Em cada universo podemos ver algumas técnicas diferentes utilizadas. Neste, por exemplo, o diretor coloca vários time-lapse, ou seja, longos planos filmados com o tempo passando acelerado. As cenas de ação, que não são poucas, são excelentes, algumas das melhores sequências de ação que vi nos últimos tempos. Lembrando algumas cenas que o Jack Chan fazia, não apenas pelo estilo de luta, mas por alguns sons complementando os movimentos, deixando tudo mais cômico, vários estilos de lutas diferentes, desde wrestling até brigas apenas usando os dedinhos das mãos. E também utilizando de objetos, dos mais inusitados possíveis. Também vemos a utilização de alguns slow motions, ou seja, um efeito de câmera lenta, nesse caso utilizado para ampliar momentos de clímax. Os diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert já são uma dupla recorrente e andam realizando alguns trabalhos interessantes, alguns curtas como Possibilia, de 2014, e Interesting Ball, do mesmo ano. E o longa-metragem mais reconhecido até então foi Um Cadáver para Sobreviver. Mas falando um pouco mais sobre a pós-produção, a montagem é incrível. Ela é apressada na medida certa, conseguindo criar angústia e desespero, até mesmo no cotidiano dos personagens, e nos momentos de ação conseguimos ver e entender perfeitamente os movimentos dos personagens, sem cortes desnecessários. Também vemos algumas técnicas utilizadas em certas sequências, como a montagem alternada, ou seja, assistimos acontecimentos em lugares diferentes em simultâneo, nesse caso criando uma tensão nos espectadores. Redo. You're gonna resubmit? I will be in contact soon. I think my other husband is messing up the audit. Maybe we can look at all the receipts again. Falando um pouco sobre o roteiro, ele aparenta ser simples, mas é mais complexo do que parece, em todos os sentidos. E sim, é ótimo. Consegue transformar uma simples trama sobre uma idosa que quer resolver seus impostos em uma aventura colossal, que não para por aí. Também foca em outros assuntos como amor, família, niilismo e por aí vai, e acaba se tornando uma história fantástica. O roteiro, assim como a montagem, também é bem acelerado e frenético, dando muitas informações em um curto espaço para o espectador, que juntamente dessa narrativa consegue entender tudo melhor. O roteiro também utiliza muito bem da teoria do caos, ou seja, pequenas ações podem desencadear alterações drásticas, e nesse filme específico, mais ainda, porque cada ação impacta em outros universos. Então achei interessante como o longa apresenta esse recurso para o espectador. Também tem ótimas piadas complementadas pela direção, como a quebra de expectativa, comédia visual. Na verdade, quase tudo que a obra propõe é na tentativa de ser engraçado. E funciona porque é um dos filmes que eu mais ri nos últimos tempos. Também observamos a utilização de algumas técnicas interessantes, como foreshadowing, algum fragmento introduzido na história que será decifrado mais à frente na trama, e plot twists, ou seja, uma reviravolta na trama que nesse caso acontecem bem cedo.
A fotografia, além de ser visualmente linda, ela consegue complementar muito bem a narrativa proposta. Achei interessante como o diretor de fotografia consegue mostrar não só o que está na frente do plano, mas alguns detalhes que estão acontecendo atrás, ajudando nessa frenesia e loucura criada. Em outros momentos, podemos ver o foco e desfoque da câmera, para dar alguma informação para o espectador ou para fins cômicos. Vemos alguns planos muito interessantes que servem até como uma transição, mudando de cenário sem um corte visível. Podemos notar alguns movimentos de câmera que servem para ajudar nos fins cômicos, ou enfatizar algum momento. Algumas rimas visuais também são criadas, ou seja, resgatando elementos de cenas passadas e os colocando na atual, nesse caso criando uma conexão entre as cenas e os universos da trama. A iluminação também muda em algumas cenas específicas e em universos específicos, que ajudam a situar melhor o espectador. Outro detalhe interessante da fotografia é a utilização de quadrantes. Em uma sequência podemos notar isso muito bem. Enquanto os personagens estão discutindo e não estão se entendendo, eles aparecem em cantos opostos do enquadramento, mas quando eles começam a se entender, os dois ficam do mesmo lado. 如果有来生，我还是会选择和你一起报税、开洗衣店。 A direção de arte também é excelente, consegue complementar muito bem cada universo, com figurinos, paleta de cores, cenários totalmente diferentes uns dos outros. Podemos ver isso na antagonista, por exemplo, que está sempre com um figurino diferente e cores diferentes a cada cena. Geralmente as cenas são recheadas de detalhes, que dizem muito sobre os personagens ou sobre alguma situação. A própria casa dos protagonistas representa muito eles, uma bagunça. Falando um pouco sobre a atuação, todos mandam muito bem, mas preciso ressaltar a protagonista, interpretada pela Michelle Yeoh, que está excelente no papel. Também podemos observar a qualidade da direção de atores quando ocorre a troca de universo. Eles ficam quase irreconhecíveis, totalmente diferente do que nos acostumamos do começo do filme, um trabalho genial. Os efeitos especiais são muito utilizados, geralmente complementando os efeitos práticos e ajudando nessa insanidade do multiverso, acrescentando na narrativa e principalmente na imprevisibilidade do longa. A trilha sonora é incrível, bem presente durante a obra toda e consegue complementar muito bem o que a cena pede, como tristeza, tensão. Até é interessante notar que existe um contraste logo na primeira cena do filme, onde todos parecem felizes cantando, enquanto a trilha é melancólica, já dando indícios dessa loucura do multiverso. Infelizmente tive que retirar muitas anotações que fiz, porque se eu pudesse, esse vídeo teria horas. Stanley Kubrick uma vez disse: se pode ser escrito ou pensado, pode ser filmado. E acredito que tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, é a maior prova disso. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, é muito mais do que uma aventura boba com algumas cenas de ação. Vai literalmente muito além disso. Eu nunca pensei que eu poderia me emocionar com apenas duas pedras conversando, e esse filme conseguiu. Talvez esse seja o poder do cinema. Em tudo que o filme se propõe, ele é perfeito. E possivelmente você acabou de ver a análise sobre o melhor longa de 2022. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. Did you see that? Check this out there. What song is that?